vez em quando alguns problemas, quer dizer, até por ser um texto elementar, de vez em quando o Hessen coloca algumas ideias lá e ele não detalha direito. Mas em relação às questões essenciais, como vocês vão ver nas minhas aulas, nos esquemas, dá para entender muito bem as questões essenciais a partir desse texto. Não é? É difícil achar um texto de introdução à epistemologia, muito difícil. Raramente são os filósofos que se arriscam a fazer isso. Não é? Então, normalmente um texto de epistemologia, o que se faz o professor normalmente escolhe um tipo de orientação epistemológica, normalmente aquela com a qual ele trabalha e faz aquilo durante um semestre. Não é? E o curso ganha naturalmente mais profundidade, mas também perde em extensão, perde a visão geral do problema. Aqui o interesse nosso é a visão geral do problema. Depois, se houver interesse numa ou noutra epistemologia, então aí eu dou a indicação dos filósofos que devem ser estudados, os textos filosóficos, né, dos autores daquela maneira de pensar. Isso pode eventualmente vir a ser uma indicação para o trabalho que vocês queiram fazer. Não é? Mas, enfim, é um texto bom, clássico sobre o assunto e bastante elementar. Olha, vamos então começar a examinar o racionalismo, que é a primeira resposta que se dá sobre a questão da origem do conhecimento. Porque na história da filosofia, nós vamos ver que existem basicamente três respostas. Uma que diz que o nosso conhecimento vem da nossa própria razão, que é o racionalismo, e uma outra epistemologia que diz que o conhecimento nosso conhecimento vem da experiência, do sense data, como eles chamam, quer dizer, dos dados dos sentidos, não é? Sense data, dados dos sentidos. E existe uma terceira alternativa, que é aquela que procura compatibilizar essas duas fontes. Só que, neste caso, há duas respostas diferentes, que são as respostas de Aristóteles e a resposta de Kant. Então, são as respostas de Aristóteles e Kant, não é? Então, comecemos pelo racionalismo, que foi, podemos dizer assim, a epistemologia que ganhou uma grande expressão a partir da cultura grega durante muito tempo, até praticamente a chegada do empirismo inglês, embora essas discussões sobre razão e experiência já sejam bem antigas, elas já existem no nível dos filósofos pré-socráticos, tá certo? Mas a resposta que ganhou uma importância durante muitos séculos foi a resposta do racionalismo, que dizia precisamente que o conhecimento vem da razão. Agora, o que é que significa dizer que o conhecimento vem da razão? Nós precisamos esclarecer isso. Dois princípios fundamentais constituem a razão. Um é o princípio de necessidade lógica, e o outro é o princípio de validade universal. O princípio de necessidade lógica diz que algo é assim e tem de ser assim. E o princípio de validade universal diz que sempre tem de ser assim em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês examinarem essas afirmações. Eu vou dar dois exemplos que apoiam esta
essas ideias e dois exemplos que vocês verão é difícil de aplicar essas ideias. Um deles, se eu disser a estrutura dos cristais é assim, então essa estrutura não só é assim, como ela tem de ser assim. Porque se ela deixar de ser assim, então aquele objeto não é mais um cristal, tá certo? Então é isto que significa a necessidade lógica. E a validade universal diz que tem de ser assim em qualquer tempo e em qualquer lugar. Por exemplo, o cristal que você encontre no Japão ou que você encontre ali no Rio de Janeiro tem que ter a mesma estrutura. Um cristal que existe desde o início dos tempos e um cristal que foi, digamos, descoberto agora tem que ter esta mesma estrutura. Outro exemplo. Eu posso chegar para vocês e dizer que é a questão que eu vou examinar na essência do conhecimento, dizer o seguinte: o conhecimento é relação sujeito-objeto. Bem, se é isto, então é assim e tem de ser assim. E não pode deixar de ser assim. Quer dizer, se eu tiver uma relação em que só existe o sujeito e não existe o objeto, então eu não terei conhecimento. E se eu tiver uma situação em que eu tenho o objeto, mas não tenho o sujeito, então também não há conhecimento. Por quê? Porque para haver conhecimento, tem de haver uma relação envolvendo o sujeito e envolvendo o objeto. Tem de ser assim, não pode ser diferente. E sempre tem de ser assim, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Agora, eu posso dizer que todas as nações são democráticas. E é assim, e tem de ser assim, e sempre tem de ser assim em qualquer tempo e lugar, porque se a nação não for democrática, então ela não é uma nação. Opa, aqui agora não. Porque nós podemos e encontramos nações que são nações e que não são democráticas, certo? Nós encontramos nações com outros regimes políticos, certo? E não só isso, mesmo que não houvesse nenhuma nação democrática, eu seria capaz de pensar na possibilidade da existência de uma nação sem que ela seguisse o regime político da democracia. Não há, digamos, incompatibilidade lógica entre a existência de nações que são todas democráticas e a possibilidade de eu pensar na existência de uma nação que não seja democrática. Então, neste caso, já não se aplica neste caso, já nem o princípio de necessidade lógica, não se aplica nem o princípio de necessidade lógica, nem o princípio de validade universal. Do mesmo modo, eu posso dizer, toda a sociedade humana é patriarcal. É assim, tem de ser assim, sempre tem de ser assim, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Porque se não for assim, então eu não posso dizer que aquilo é uma sociedade humana. Opa, de modo algum. Eu posso pensar uma sociedade humana que não seja patriarcal. Não só posso pensar, como efetivamente existiram, e talvez até existam ainda, sociedades humanas matriarcais, por exemplo. Então, reparem vocês que, embora eu possa encontrar enunciados onde nós podemos concordar que aqueles enunciados apresentam necessidade lógica e
validade universal, eu, de outro lado, encontro enunciados, como dizem os filósofos, contingentes. Quer dizer, enunciados que não têm necessidade lógica nem validade universal. São enunciados que diz, olha, isto pode ser, mas o contrário disto também pode ser, certo? Ou o diferente disto também pode ser, também pode existir, né? Ou existe, certo? E vejam, eu nem preciso achar um exemplo de algo realmente existente, basta eu ter a possibilidade lógica de pensar que algo diferente possa existir, mesmo que este algo diferente não exista, certo? Então, ao dizer isso, nós chegamos na terceira característica da razão. As duas primeiras são esses dois princípios. Diga. Existem exemplos onde você possa ter o princípio da necessidade lógica e não o princípio da validade universal, ou vice-versa? Não, porque o princípio de necessidade lógica por si só estabelece a universalidade. Na verdade, a universalidade é uma decorrência da necessidade lógica, tá certo? Bom, então, nosso terceira característica, digamos assim, da razão é o que se chama muitas vezes de as leis do pensamento, mas que na verdade são as leis da lógica formal, não é? As leis da lógica formal foram leis estabelecidas por Aristóteles, não é? No seu livro Órgano, onde ele apresentou basicamente três leis. A lei o princípio da identidade, o princípio da contradição e o princípio do terceiro excluído. O que significa isso? A lei da identidade, muitas vezes a gente encontra, isso escrito assim, né? É meio misterioso. A igual a A. Essa é uma coisa tola, boa. A é igual a A mesmo, né? A não vai ser igual a aquilo assim. Mas a ideia é a seguinte: A é igual a A significa que A não muda, que o tempo passa, as coisas acontecem e A não muda. Isso quer dizer que não haja mudanças em A? Não quer dizer isso. Quer dizer que há mudanças que são acidentes, não é? Que são características que não definem A. Aquilo que efetivamente define A não muda, não é? Os gregos costumavam chamar isso de a essência. A essência não muda, quer dizer, a identidade não muda. Então, digamos, eu vejo uma árvore na primavera, ela está de um jeito. No verão, ela está de outro. No inverno, ela está de outro. Então, ela está mudando? Ela está mudando. Mas eu sempre digo, essa árvore mudou, mas ela é a mesma árvore sempre. Esse é o princípio da identidade, não é? O segundo princípio, o princípio da contradição, diz que A não pode ser não A. Quer dizer, A não pode ser diferente dele mesmo. O princípio da contradição é praticamente uma decorrência do princípio da identidade, tá certo? E o terceiro excluído, que diz que não há nada que não possa ser A ou não há. Quer dizer, não há nada que possa ser diferente de A ou de não há. Se houver alguma coisa, essa coisa ou é A ou é não há. Não há possibilidade de ser um terceiro, daí o terceiro está excluído, tá certo? Então reparem que esta